Pois é, não deu nem 6 meses direito e cá estou eu trocando de emprego de novo. E pra ser sincero, eu não tinha pretensão de sair da empresa. Eu tava gostando da empresa, tava gostando do produto, do time e tudo mais, mas as oportunidades aparecem e a gente tem que abraçar, né? Então aqui estou eu saindo de novo e trocando de empresa com 6 meses que eu tava na empresa anterior. Essa empresa que eu tô ainda é uma empresa do Vale do Silício, ela é uma Venture Capital, o que significa que ela é uma empresa que investe em startups e normalmente essas empresas só investem mesmo, elas só proporcionam dinheiro para essas empresas para poder se manter e criar o produto delas. Mas essa empresa que eu estou entrando, elas têm também um time técnico para ajudar as empresas a construírem suas aplicações mais rápido. Então, eu vou ser parte desse time técnico da Venture Capital e aí ajudar a trabalhar com essas outras startups para poder criar o produto deles mais rápido. O que quer dizer que eu vou trabalhar provavelmente em 2, 3 projetos ao mesmo tempo, talvez até 4, 5, não sei, depende de como for as coisas. Talvez eu trabalhe em um projeto só, eu ainda vou começar e vou ver como é que vai ser esse esquema. E a vaga é para uma vaga também de senior, full stack com as mesmas tecnologias da empresa antiga, basicamente JavaScript, Node, React, GraphQL, e essa também parece que eu vou mexer um pouco mais com IA aplicada, no sentido de construção mesmo de IA com LLM, com NLP e tudo mais, e não só programar com IA, que na verdade programar com IA foi o que me chamou, o que fez o pessoal me chamar para essa vaga. Eu tenho no meu currículo ali as coisas como Cursor, MCP, Subagents, e todas essas coisas assim que eu tô há mais de um ano já programando com essas tecnologias. Inclusive fiz um vídeo na semana passada, se não me engano, falando como foram essas tecnologias, como eu uso essas tecnologias na prática e o que isso tem mudado. Então, se você ainda não viu, confere lá, ficou bem legal o vídeo também. E falando sobre a vaga, falando sobre o processo seletivo, na verdade, ele foi um processo bem rápido. Ele teve basicamente 2 ou 3 etapas, não sei direito como dá para considerar, mas foram 3 entrevistas, 2 com a mesma pessoa, que era para ser uma entrevista só, mas acabou sendo dividida em 2 dias, porque tanto eu como o entrevistador a gente fala bastante e foi conversando, e ele teve que sair, deu horário e aí a gente marcou o resto para outro dia. E essa empresa ela foi interessante esse processo porque eu não apliquei para vaga, eu não fui atrás de ninguém, fui atrás de LinkedIn, de aplicar para vaga, nada. Eles que vieram atrás de mim, então o recrutador me mandou mensagem no final do ano, acho que ali no começo de dezembro, ele entrou em contato comigo no LinkedIn, e aí de primeira eu até ignorei, não liguei muito assim e tal, e eu fiz como eu sempre faço, na verdade, que é geralmente perguntar qual que é o range salarial da vaga, como são os processos seletivos e acho que era isso, na verdade, geralmente. Falar um pouquinho mais da vaga, quais tecnologias e tudo mais, porque eu sempre gosto de ir sabendo se vai ser um processo muito longo, que aí eu já não me dá tanto ânimo de fazer assim, e eu gosto de saber também de qual que é o range salarial da vaga para ver se vale a pena gastar meu tempo fazendo isso ou não. E aí o cara me mandou mensagem em um dia, eu fui responder acho que uns 2 ou 3 dias depois, ele respondeu, a gente foi conversando, às vezes eu demorava um pouco para responder, porque estava numa correria do fim do ano, não conseguia dar muita atenção, e até durante todo esse tempo que eu estava na empresa antiga, nesses 6 meses, eu sempre recebi muita mensagem de recrutador no LinkedIn, às vezes até 2, 3 por semana, assim, até mais, então várias vagas eu acabava filtrando só nessa, assim, de perguntar qual que era o salário e qual que era o processo seletivo. E aí depois de conversar um pouco com o cara ali, ele falou o range da vaga, e aí eu falei que estava abaixo das minhas expectativas, e falou assim, na verdade, beleza, não é um impeditivo, assim, o salário tá um pouco acima, vamos fazer a reunião do mesmo jeito, o seu currículo é bom, talvez a gente tenha alguma coisa para te ofertar aqui. E aí depois desse tempo de conversa ali nesse dia, que a gente conversou de fato sobre a entrevista e tal, eu marquei a entrevista com ele no mesmo dia, e foi, acho que 9 ou 10 horas da noite aqui em Portugal, e ele estava nos Estados Unidos, então por isso dessa diferença de horário, eu ter que fazer a entrevista de noite. Aí a gente conversou, foi um papo super bacana, assim, primeira etapa, a entrevista de RH, e eu já fiz outro vídeo também falando como que eu sempre passo nessas entrevistas, e essa não foi diferente, foi basicamente perguntando da minha carreira, dos meus projetos, das minhas experiências, essas perguntas padrões, assim, de RH, e o cara era super gente boa, assim, e tal, eu gostei da conversa com ele, perguntei bastante sobre a empresa, o que eles estão fazendo, como que é, qual que é o tamanho do time e tudo mais, para eu entender também onde que eu tava me enfiando ali. E aí, depois de conversar com ele, no final da entrevista eu perguntei, assim, um pouco do feedback que ele tinha achado e tal, e ele falou que gostou bastante do meu perfil, que gostou bastante de como foi a minha entrevista, como é que foi das minhas experiências e tudo mais, e ele falou que tinha uma vaga pro time interno da Venture Capital, porque
a vaga que ele tinha me ofertado de primeira tinha sido, na verdade, para uma das startups que eles gerenciam, que eles investem, na verdade. Então, a primeira vaga era para um time exterior. E aí, depois de conversar com ele, ele falou que poderia me colocar no time interno deles, da própria Venture Capital. E aí, depois dessa etapa, ele falou que ia conversar com o líder técnico da empresa, dar o feedback sobre mim e tentar marcar uma entrevista. Mas aí, como era final de ano, já era, acho que perto do dia 20, alguma coisa, esse líder técnico, ele estava de férias, então ele falou que ia conseguir marcar só no começo de janeiro, e aí ficou agendado, acho que ali pelo dia 10, alguma coisa assim. Então, eu fui fazer a primeira entrevista técnica em meados de janeiro. E a entrevista técnica era com o líder técnico, que também é um dos sócios da empresa, pelo que eu entendi, e a entrevista ela foi dividida em duas etapas, porque eu e ele conversa bastante, como eu já falei. A primeira, ela foi uma etapa mais conceitual, assim, da coisa. Então, ele fez algumas perguntas técnicas sobre a minha experiência, sobre projetos, coisas de liderança que eu já passei, e teve uma parte de system design também, que ele fez algumas perguntas. Basicamente, deu um estudo de caso, assim, e via como que eu pensava, como que eu resolvia os problemas. E esse em específico foi o caso de estudo do YouTube. Ele perguntou para mim como que eu faria o design system, o system design do YouTube, como que eu poderia recriar o YouTube. E aí eu fui dando algumas explicações e tal, falei de filas, de paralelismo, de encoding, transcoding, de várias coisas assim. E depois de estruturar essa parte assim mais do lado do servidor, ele começou a fazer algumas perguntas do tipo como que você faria para um usuário ver o seu vídeo, como que você otimizaria isso, algumas perguntando sobre conexão de internet, como que você faria para continuar streamando sem delay para o usuário com uma conexão pior, ou num celular ou coisa assim. Então foram vários pontos assim que ele foi perguntando que, para falar a real, eu nunca tinha muito parado para pensar, então foi bastante coisa que eu respondi na hora, pensando assim mesmo, lembrando de coisas que eu já tinha lido, que eu já tinha estudado, e para minha sorte estava tudo dentro do que ele esperava, então foi um papo bem massa assim de ver, e também até para mim mesmo de ver que a minha capacidade de entendimento das coisas estão num nível legal, assim, eu consegui dar boas respostas para eles, consegui discutir algumas coisas com ele que foram bem interessantes também. E aí essa foi a primeira etapa, foi basicamente essa parte de system design, um pouco de perguntas, de entrevista, perguntando coisas da minha carreira e tudo mais. E aí ele falou que tinha que sair porque ele tinha outra reunião, alguma coisa do trabalho lá, mas que ia marcar outra pra gente fazer uma parte prática. E aí acho que essa parte prática foi acho que uma semana ou depois, alguma coisa assim, não demorou tanto não. Acho que na verdade foi uns 3, 4 dias. E aí nessa segunda etapa foi uma parte mais prática assim, não teve mais perguntas no caso igual foi a outra, pergunta de tecnologia e tal. Foi uma parte mais focada com resolução de problemas, com lógica, com código e utilização de IA na prática também. Ela começou com... Eu passei praticamente por 3 problemas que ele deu para mim lá para resolver. O primeiro, ele era um quadrado, uma matriz no caso, em que tinha uma matriz com alguns quadrados e retângulos, e aí ele fez algumas perguntas do tipo, como que você faria para identificar as bordas do quadrado? Aí eu respondi ele perguntando como que eu poderia otimizar, como que eu poderia fazer com tal coisa, como que eu poderia inverter e tudo mais. Basicamente, várias perguntas relacionadas à manipulação de matriz, e aí eu fui respondendo, fui testando umas coisas com ele. No começo ele tinha falado que era que poderia ou fazer código ou só conversar mesmo, e eu consegui ir resolvendo tudo só na conversa mesmo, explicando para ele qual que era a minha linha de raciocínio, sem precisar exatamente colocar um código para rodar ou coisa assim. Então foi bem na conversa mesmo, no diálogo. Aí a segunda era para um parecido também, tinha uma matriz, mas em vez de um retângulo só, um quadrado só, tinham vários retângulos, e eles também tinham intersecção entre eles, então um retângulo dentro do outro. E aí ele fez algumas perguntas para mim do tipo, como que eu faria para identificar, contar o total de retângulos, como que eu faria para identificar o tamanho deles, ou quantos tem em certa área, onde que eles têm essa junção, e também foi mais na questão de manipulação de matriz e tal. E esse foi bem interessante porque a gente foi conversando um tempo, e aí ele foi fazendo algumas perguntas, eu fui respondendo, e aí teve um momento em que eu abri o ScaleDraw para poder desenhar um pouco mais a minha solução e mostrar o que eu estava pensando, rodar basicamente o algoritmo que eu tinha pensado na matriz, fazendo uns xizinhos, umas marcações, uns riscos e tudo mais. Então foi
um jeito bem interessante de demonstrar como que eu tinha resolvido o problema, e ele curtiu bastante essa. E aí, no final, a última parte do desafio era um desafio em que eu deveria usar IA para resolver. Porque a ideia dele era ver como que eu utilizava essas ferramentas no dia a dia para resolver um assunto em que eu não domino nada, que basicamente ele pediu para eu fazer um site em que tivesse um planeta Terra em 3D girando e ao mesmo tempo tivesse um satélite girando, fazendo a órbita da Terra, e eu captando dados reais e fazendo basicamente um monitoramento de satélite em volta da Terra. E aí eu não sabia nada disso, então eu fui mostrando para ele como que eu resolveria com a IA, como que eu interagiria com ela para entender como que eu poderia entender mais sobre esse problema e como que eu poderia resolver ele. E se eu fosse fazer sozinho, assim, demoraria provavelmente, sei lá, uns 5 minutos, mas como eu tava com ele na call explicando cada passo, explicando cada uma das etapas que eu uso para resolver um problema, eu resolvi, sei lá, em uns 25, 30 minutos até chegar no resultado final. Mas basicamente foi estruturando ali os meus prompts, planejando, checando se estava tudo certo, tentando entender, testando diferentes modelos, testando diferentes inputs e tudo mais. E aí, quando a gente chegou num input, num planejamento bom, aí foi basicamente só dar um build, que aí saiu em one shot, assim, o resultado final. Então foi todo o passo a passo até chegar lá. E aí saiu, tava tudo certo, ele achou interessante também. E a gente conversou que ele falou que é basicamente mais ou menos assim que ele usa também, mais ou menos assim que ele curte usar. Então acho que tava bem alinhado ali. Na entrevista anterior eu já tinha sentido um feeling bem massa, assim, tanto do entrevistador quanto do processo seletivo e da empresa. Então esse último foi só mais uma confirmação, assim. E eu digo que eu senti um feeling interessante de acho que esse aqui vai dar bom. Foi porque no final da entrevista, a gente começou... A entrevista acho que durou, tipo, 1 hora. A outra também tinha durado 1 hora. Uma hora e meia, não lembro. E essa durou 1 hora, a parte técnica da entrevista. E aí depois a gente ficou umas meia hora conversando sobre assuntos aleatórios. Ele perguntou por que eu tava aqui em Portugal, perguntou se eu já tinha viajado para outros países. Eu esqueci de comentar que ele também é daqui da Europa, no caso, ele é grego. E aí ele falou também que sente falta da Europa, que gosta bastante daqui, mas ele tá morando nos Estados Unidos há uns 9 anos já, eu acho. E aí a gente começou a conversar sobre viagem, sobre coisas da vida. E teve um tempo que eu comentei que eu quase fui para os Estados Unidos por causa de uma bolsa para jogar League of Legends. E aí ele deu risada, achou o assunto interessante também. E conversamos mais um pouco, mas no final da entrevista ele falou algo do tipo... daqui a pouco eu dou feedback lá e espero que você tenha mais tempo para me contar sobre a sua história do LoL aí. Então, basicamente te vejo daqui a pouco, hein? E aí nessa eu já fiquei mais animado, assim, porque eu achei que ele tinha gostado de mim primeiro, gostado da minha experiência e também que já tava planejando me fazer uma oferta porque ele queria conversar mais comigo e usou só basicamente essa aí como uma metáfora, sei lá o quê. E aí depois de uns dias, depois acho que de uns 2 ou 3 dias, o primeiro recrutador que entrou em contato comigo, ele mandou mensagem falando que o Tech Lead tinha gostado bastante de mim, que eles iam fazer uma oferta, eles só estavam formalizando o processo e aí acho que no dia seguinte eu recebi a oferta e aí foi basicamente conversar com a minha empresa atual, /antiga, para ver se eles tinham alguma contraproposta, alguma coisa assim. Eles até fizeram uma contraproposta, mas não foi interessante para mim, então eu decidi aceitar a oferta mesmo e trocar de empresa. E alguns pontos que me fizeram aceitar essa proposta foi de que no estado atual que eu estava, fazendo mestrado, trabalhando em startup em um time pequeno, morando num novo país, morando sozinho e tudo mais, tava uma vida bem corrida, assim, estressante. Apesar de eu gostar de trabalhar em startup, gostar de mexer com um produto, assim, com um time menor e tudo mais, era um ambiente bem estressante, não vou negar, principalmente pela questão de horário. Então, às vezes, porque o nosso produto ele era usado principalmente nos Estados Unidos e o time técnico estava na Europa, às vezes a gente tinha que trabalhar um pouco fora de horário, resolver problema, sempre tinha algum problema de cliente para resolver e tal, então era uma rotina bem estressante. E aí, por causa dessa rotina, eu não conseguia estruturar muito bem um tempo para mexer no meu TCC, ou um tempo para fazer uns exercícios, ou alguns side projects, ou coisas assim. Então, o meu tempo ele estava sendo muito consumido por esse trabalho, porque eu não tinha muito bem um horário fixo, assim, em que eu pudesse falar, beleza, aqui eu desliguei, posso sair do trabalho e fazer outra coisa. Eu sempre tinha que estar meio alerta ali, porque podia dar alguma coisa. E aí, essa outra empresa, conversando com o Tech Lead, eu contei um pouco sobre a minha experiência de startup e
e o que eu achava bom, o que eu achava ruim, que para mim, na verdade, o bom é porque eu tenho o contato direto com o produto, eu tenho mais, como eu posso dizer, mais voz, talvez, de poder implementar alguma coisa, dar alguma sugestão, não é todo aquele negócio travado de empresa grande, mas a parte ruim é essa parte estressante de que é muita carga em cima de você, é muito problema. E aí ele falou a mesma coisa também, que ele tinha esse mesmo feeling de startup, que ele também gosta de sempre estar com um poder de decisão, um poder de sugestão, de poder ser mais próximo do produto, do cliente de fato, mas também a parte de work-life balance ele é um negócio que ele não gostava de startup. E foi algo que ele falou muito para mim, tocou muito nessa tecla de que essa empresa que ele tá preza bastante por. Até um negócio que eu achei engraçado foi que ele falou que lá ele falou, falou meio que assim, relaxa, aqui a gente não faz igual os americanos não, que se matam de trabalhar, porque ele é europeu e tal. E aí eu achei muito engraçado, então foi meio que uma confirmação ali de que talvez seria um work-life balance melhor e poder ter uma rotina mais definida e mais estruturada. E por que ele fala isso, né? Porque apesar de a gente trabalhar nas startups, que é o ponto bom de poder ter esse contato mais próximo com o cliente, com o produto, no fim das contas a gente está ajudando as startups a construir o produto delas. E aí, mas elas precisam construir o produto e resolver os problemas por elas mesmas. Então, não é que eu não vá ter que resolver problema ou coisa assim durante o trabalho com essa startup, mas o meu horário ele é um horário mais fixo ali, às 8 horas por dia, e aí passou disso, quem vai resolver é o pessoal da startup que está trabalhando de fato nela. E foi isso sim, o processo seletivo ele foi bem tranquilo, foi um pouco demorado por causa das férias dele, mas quando ele voltou foi super rápido, assim, acho que se for contar no total o tempo do processo seletivo deu umas 2 semanas, e aí depois foi só acertar a offer, cumprir o meu aviso prévio na empresa antiga, eu tive que ficar umas 3 semanas trabalhando nela até poder sair, e agora eu começo na empresa nova amanhã, segunda-feira, dia 16, então provavelmente vai ser o dia que eu vou soltar esse vídeo, já vou começar no emprego novo e vou soltar o vídeo também contando como que foi a entrevista e tal. E eu tô bem animado para começar, parece ser uma empresa bem grande assim no sentido de tecnologias e pessoas, até porque eu fui dar uma olhada no time e tem um pessoal assim que já trabalhou na Meta, na Apple, no Google, fez faculdade, é professor de Stanford, então tem uma galera assim de um calibre alto que eu tô bem interessado assim em colar neles e aprender tudo que eu posso desse pessoal e ver qual que é a diferença assim de trabalhar com um pessoal mais alto calibre, digamos assim, e ver o que dá para extrair disso tudo e evoluir ainda mais na minha carreira. E outra parte que me interessa bastante dessa empresa também, além do salário e além do work-life balance, é que eu vou ter contato com vários projetos ao mesmo tempo, então eu que sempre gosto muito de mexer com coisas diferentes, aprender coisas novas, eu vou mexer em vários domínios, assim, então o cara falou que tem uma empresa de 3D, tem outra empresa acho que de satélite, até uma das coisas que ele fez o desafio, então são várias áreas bem diferentes, assim, que eu vou ter contato e eu acho que vai ser bem legal, assim, de aprender tudo isso e mexer com coisas diferentes, assim. E eu comentei um pouco ali sobre a empresa antiga ter feito uma contraproposta, mas o fim das contas foi que a outra empresa me ofereceu um salário muito acima, talvez até um pouco parecido com o salário de nativo americano. Então, quando eu cheguei para falar com o meu chefe aqui e tal, ele falou, realmente não tem muito o que fazer, então é isso. E toda vez, eu acho engraçado porque toda vez que eu vou me demitir porque eu recebi outra proposta, geralmente esse é o papo, assim, eu chego e eles perguntam qual que é a oferta que a outra empresa fez, qual que é o salário e tal, e aí quando eu falo, eles já ficam meio tipo, não tem muito o que fazer, a gente não consegue cobrir, não consegue chegar nem perto. Às vezes teve até uns chefes meus que brincaram falando, se tiver vaga lá, me chama, porque realmente eu não troco por pouca diferença, assim, geralmente quando eu troco de empresa é porque é uma diferença muito grande que vale a pena para mim. E outro ponto interessante que tem nessa offer da empresa nova é que além do salário, que já é um salário bem alto, eu também vou ter, depois de 6 meses, se eu não me engano, equity na Venture Capital. Então, se ela investir em alguma empresa e essa empresa virar um unicórnio, ser vendida por bilhões, eu ganho uma porcentagem disso também. Então, acho que é uma parte bem interessante da oferta aí que, dependendo da sorte, dependendo de como as coisas andarem, pode ser que daqui a uns anos eu ganhe um dinheiro a mais também por ser parte da empresa aí durante um tempo. E é isso. Amanhã eu começo. Acho que semana que vem eu posto um vídeo falando como foi essa primeira semana. Vou tentar também fazer o vídeo depois de como foi o primeiro mês e fazendo esse acompanhamento aqui de como que vai ser a sua nova jornada. Tô bem animado e é isso. Valeu quem assistiu, tamo junto.